Pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Voltando com nossas edições do Impacto Geopolítico. Nessa edição do Impacto Geopolítico, de volta aqui no nosso estúdio habitual, nós vamos começar falando sobre Brasil, Petrobras, né? Empresa brasileira de combustíveis, né? Então, a Petrobras resolveu sair do PPI, né? O que é o PPI? É o Programa de Precificação Internacional, né? A paridade de precificação internacional era o que estava precificando os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Desde o ano de 2016, durante o governo do Michel Temer, né? Durante o governo Temer, o Brasil ingressou nesse PPI. Quem precificava o preço dos combustíveis no Brasil era o mercado internacional. O mercado internacional que tem como sua moeda principal o dólar. Então, todo o preço de combustível que era praticado aqui no Brasil era regido pelo dólar. Então, a partir de agora, no novo governo que está aí, o Brasil saiu, né? A Petrobras retirou a precificação do mercado internacional. Mas isso não significa que o Brasil abandonará o mercado internacional. Não. Apenas mudou a prática da moeda, né? Em vez do dólar segmentar o preço dos combustíveis no Brasil, quem vai segmentar essa precificação é a nossa moeda, o real. Até porque nós não recebemos em dólar. Recebemos na nossa moeda corrente, na nossa moeda local, que é o real, né? Isso serve como ponto positivo a tentativa de redução dos preços exorbitantes dos combustíveis, que chegou aqui no Recife, por exemplo, na casa dos R$7, a passar dos R$7 um litro de combustível, que chegou, como por exemplo, lá no Acre, né, no estado do Acre, a passar dos R$11. Na ilha de Fernando de Noronha também chegou a esse patamar. Então, a grande vantagem da saída do PPI é essa adaptação à realidade local na precificação dos combustíveis, né? Cada local desse Brasil, cada cantinho do Brasil terá o preço do combustível ajustado de acordo com sua realidade local, é o que promete a Petrobras. A desvantagem de sair do PPI, dessa paridade, é que se o barril do petróleo ele sofrer uma queda, o preço do petróleo, o preço do combustível ele cai. E se acontecer do preço do barril de petróleo cair drasticamente, como já ocorreram em anos de outrora, né, a gente pode não ter o acompanhamento dessa precificação, por estarmos de fora do tal do PPI. Essa seria, na minha visão, na minha análise, a grande desvantagem de não estarmos dentro do PPI. Mas, trazendo para uma realidade local, trazendo para uma realidade macro do Brasil, essa saída ela é importante porque vai adaptar o preço do combustível ao local na realidade do povo brasileiro daquela localidade. Se vocês concordam com isso, podem deixar aí nos comentários que a gente aqui eu vou analisar direitinho, caso a caso, sobre o que vocês acham dessa retirada da Petrobras do PPI, o plano de precificação internacional, né? A paridade de precificação internacional do petróleo. Lógico, né? Quem regulava o petróleo, né? O preço dos o preço do combustível aqui no Brasil era o petróleo Brent, né? E eu me lembro que a cada medida que a OPEP tomava de aumentar o preço do barril do petróleo, o preço do combustível aumentava aqui no Brasil, né? Então, fora dessa precificação, a gente pode se livrar disso. Porém, se houver uma queda brusca no preço do barril de petróleo, que eu duvido muito que isso aconteça, até porque a Rússia está com bastante sanções nas suas costas, pode ser que essa medida aí a gente vá sentir falta no futuro de estarmos dentro do PPI. Vamos lá, vamos caminhando, né? Vamos falar sobre a Argentina, né? A Argentina sofre com a inflação de 108%. E na medida que eu escrevia isso aqui, já está desatualizado. Porque hoje a taxa de inflação da Argentina se atualizou e ela já está em 109%. Um país que tem a sua moeda 109% desvalorizada em relação ao dólar. E o governo argentino aumentou a taxa de juros para tentar, na verdade, segurar a inflação. O governo argentino, né, andando aí nessa contramão, aumentou a taxa de juros no câmbio,
a taxa de juros imobiliário, a taxa de juros em diversas áreas para tentar segurar a inflação. A Argentina já vem, não é de agora do governo do Alberto Fernandes, que ela vem congelando preços, que ela vem adotando medidas para tentar segurar a inflação e nada muda, nada acontece. Eu duvido muito que essa medida de aumentar a taxa de juros vá surtir efeito. O presidente Alberto Fernandes, né, que não tentará reeleição, ele já disse que não se candidatará à reeleição para presidente da Argentina, ele aumentou em 97% a taxa de juros lá em seu país, a República Argentina. E ele também promoveu intervenções no câmbio e acordo com credores, né? Acordo com aqueles que emprestam dinheiro. Então a situação na Argentina cada vez pior. Protestos acontecem lá na Argentina, estão acontecendo, né? Porque o povo não aguenta mais a situação que esse país está. A desaprovação do Alberto Fernandes é muito grande, então tanto é que ele nem vai tentar a reeleição. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí da sórdida aventura da República Argentina, o país em que a moeda se desvaloriza num estalar de dedos. Vamos falar agora sobre Rússia, né? Rússia e Ucrânia, né? No último dia 3 de maio, né? 3 de maio, há pouco mais de 10 dias atrás, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar o Kremlin com drones, né? Kremlin, para quem não sabe, é a sede do governo russo, né? A sede do governo brasileiro está lá no Palácio da Alvorada, né? A sede do governo dos Estados Unidos, né? A sede do executivo, se encontra lá na Casa Branca. A sede do governo argentino se encontra na Casa Rosada e a sede do governo russo se encontra nesse tal Palácio do Kremlin, a residência oficial de Vladimir Putin, sede do poder executivo da Federação Russa. Pois bem, no dia 3 de maio de 2023, o Kremlin, o governo russo, acusou a Ucrânia de mandar drones suicidas, drones armados a atacarem a estrutura do Kremlin, né? O governo russo, né, a secretaria do Kremlin, o próprio Kremlin disse que interceptou os drones, neutralizou, mas não divulgou evidências para a sustentação desse caso e dessa acusação. Obviamente o governo ucraniano nega, e eles ainda disseram que atacar o Kremlin não é a solução para resolver o imbróglio dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas vocês acreditam nisso mesmo? Que a Ucrânia mandou atacar o Kremlin? Que na verdade a Ucrânia mandou drones para atacar o Kremlin? A residência de Putin enquanto ele estava lá? Eu duvido muito disso, né? Até porque drones ucranianos, eles nem sobrevoariam a cidade de Moscou. Ainda mais chegar no Kremlin, naquela área tão restrita, tão isolada, tão fortificada. Porque Putin é um cara protegidíssimo, né? É muito difícil uma pessoa não autorizada ter acesso ao Vladimir Putin, quem dirá drones, equipamentos aí controlados via de forma remota. Então, duvido muito que isso aconteça, que isso aí seja mais uma teoria da conspiração, que seja mais alguma artimanha do governo russo para tentar culpabilizar a Ucrânia de alguma coisa, né? Esses drones não teriam nem entrado na cidade de Moscou, né, se isso fosse verdade. Eu particularmente não acredito, não sei vocês. Se vocês acreditam ou não, deixem aí as suas opiniões aqui nos comentários. Pronto, para encerrar vamos falar sobre a situação entre Israel e Palestina, né? As tensões entre Israel e Palestina parece que não tem fim e nunca terão fim. Segundo minha visão, né? Claro, dentro do âmbito de uma visão religiosa. O grupo Jihad Islâmica vem atacando e disparando foguetes contra Israel a partir da faixa de Gaza e também a partir de alvos lá na Cisjordânia, né? Isso tudo por conta de quê? Porque os judeus, né, os israelenses, seguem avançando com seus assentamentos dentro de territórios palestinos, dentro de territórios da Cisjordânia, né? Israel que quer anexar a Cisjordânia. E
esses avanços desses assentamentos, desses colonos judeus por lá, obviamente tem gerado revolta de palestinos que são desapropriados de sua terra e suas terras são tomadas por colonos israelenses. E isso tem gerado aí reações por parte de grupos, facções religiosas, grupos terroristas da região, como o próprio Hamas e esse Jihad Islâmica que vem aí roubando a cena lá por aquela região. Então o grupo Jihad Islâmica disparou recentemente vários foguetes, vários mísseis contra cidades israelenses. A maioria deles foram neutralizados pelo impenetrável sistema antimísseis de Israel, o Iron Dome, e o Iron Dome conseguiu registrar, neutralizar em sua maioria esses mísseis desses grupos Hamas e Jihad Islâmica. Isso tem sido reverberado por conta da colonização por parte dos israelenses em territórios da Cisjordânia, e também algo que revoltou ainda mais palestinos, principalmente membros dessas facções, foi a morte de um líder desses grupos, né, um líder do grupo Jihad Islâmica, que estava preso em uma cadeia de Israel. Ele morreu enquanto fazia uma greve de fome. Ele estava fazendo uma greve de fome, né, que tinha como motivo protestar contra o avanço de judeus em territórios palestinos. Ele acabou morrendo em virtude dessa greve de fome, e isso aí revoltou ainda mais simpatizantes e membros desses grupos, dessas facções lá que atuam contra a perpetuação do Estado de Israel, fazendo com que houvesse ataques contra o território israelense, essas disparadas de foguetes e mísseis por conta dos grupos Hamas e o Jihad Islâmica. Pois bem, pessoal, essa daqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, trazendo atualizações sobre o cenário geopolítico brasileiro e mundial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, falou, valeu!